Fala pessoal, beleza? Vamos fazer um resumo aqui da nossa discussão na aula de geografia de hoje. E eu vou deixar disponível no YouTube para vocês poderem ver quando vocês quiserem. Então o tema é a população africana, ou a África, aspectos humanos. Primeira coisa a destacar, a África é um continente muito populoso, pouco povoado e a população é mal distribuída. Nesse mapa só dá para ver uma das três informações que eu falei, que é a população mal distribuída. Porque se eu quiser saber se o continente é populoso ou não, eu tenho que ver em outro lugar. Então eu vou utilizar esse site aqui para ver a situação do continente africano. Vejam só. África. A população total da África é de 1 bilhão 373 milhões de habitantes, aproximadamente. Considerando então que ela tem mais de 1 bilhão de habitantes, o continente é um continente populoso, porque o populoso é a quantidade total de habitantes. Agora, para eu saber se é povoado ou não, eu preciso dividir esse número pela área do continente africano. Então eu já sei que ele é populoso. Nós já vimos que a população na África ela é mal distribuída. Em algumas áreas são mais povoadas e outras áreas são verdadeiros vazios demográficos, principalmente aqui no deserto do Saara, o deserto da Namíbia ou do Kalahari e também na região central por conta das florestas. Mas em algumas áreas próximas ao litoral, junto ao vale do rio Nilo aqui principalmente, olha aqui, o delta do Nilo, que é essa partezinha onde ele deságua, nessa região central, próxima aos grandes lagos aqui no centro da África, e em algumas cidades, nas capitais, nas principais cidades africanas, a população ela é bem concentrada. Existe uma taxa de habitantes por quilômetro quadrado muito maior. Então vamos pesquisar aqui o seguinte, pessoal. Vamos ver o tamanho da área do continente africano. A área do continente africano. Estou pesquisando aqui na hora, junto com vocês. O continente africano tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Então eu vou abrir aqui a calculadora, como eu faço as contas todas de cabeça, mas agora eu até faria, mas eu estou resolvendo fazer aqui na calculadora, hein? Capaz, né, pessoal? Professor de geografia. 1 bilhão 300 e tantos milhões de habitantes. 1 bilhão 300 e tantos milhões de habitantes. Deixa eu tirar essa vírgula aqui. 1 bilhão 373 milhões 486 mil 472 pessoas, dividido por 30 milhões 370 mil, que vai dar 45 habitantes por quilômetro quadrado. Olha, eu disse que é pouco povoado, né? Vamos corrigir isso dizendo que é razoavelmente povoado o continente africano, porque 45 habitantes por quilômetro quadrado é mais até do que a população brasileira, do que aqui a nossa taxa aqui no Brasil, tá? Então é mais ou menos é mais povoado que o Brasil. No Brasil dá 24 habitantes por quilômetro quadrado apenas. Então, feita essa introdução, vamos falar um pouco sobre o crescimento da população africana ao longo dos últimos anos. Vejam que na década de 50, a África inteira, o continente africano inteiro, tinha 228 milhões de habitantes aproximadamente. E olha quão rápido que cresceu, quanto que foi veloz essa evolução da população no continente africano. Outro detalhe que a gente já pode trabalhar aqui, pessoal, é a composição da população em relação às faixas etárias. O que isso quer dizer, Leandrão? Significa que tem muito mais jovem na África, no continente africano, do que idosos. O topo da pirâmide, onde eu estou mostrando aqui com o mousezinho, ele é muito estreito na década de 50. E a base é muito larga. E conforme os anos foram passando, vocês vão ver que isso não mudou muito. Isso é uma característica bem típica de regiões subdesenvolvidas.
Então, áreas mais pobres, em geral, as pessoas ainda têm muitos filhos, porém, com uma evolução na medicina e no saneamento básico, a tendência é que a população cresça muito rápido, porque antigamente nascia muito, só que morria muito. Com a evolução na medicina, às vezes até com o auxílio da ONU, com o Programa Médicos Sem Fronteiras, continua nascendo muito, só que começa a diminuir a taxa de mortes, de mortalidade, e a população começa a crescer rapidamente. No futuro, a tendência, vamos ver se isso vai acontecer em breve, é essa base da pirâmide começar a diminuir. Vejam que eu já estou próximo da atualidade, ó, e a estrutura da pirâmide continua base larga e topo estreito. Daqui para frente começa a ficar um pouco irreal, né? Porque é baseado apenas em suposições. Mas se a gente for considerar aí as taxas atuais e as tendências, vai demorar muito para que a pirâmide africana se assemelhe, por exemplo, à pirâmide atual da Europa. Olha a diferença, pessoal. Isso aqui é muito importante fazer essa comparação. Olha o continente europeu, como a quantidade de pessoas acima dos 50 anos é muito maior e a quantidade de pessoas abaixo dos 25 anos é muito menor. E até o que vai acontecer, ó, com a população. Agora, na África, a tendência ainda é continuar crescendo bastante. Atualmente, o continente africano tem 1 bilhão e 340 milhões, mas, num futuro próximo, pode passar de 3 bilhões de pessoas o continente africano. Ainda não é o continente mais populoso, porque o continente mais populoso é a Ásia. E não precisa fazer muito esforço aí para você imaginar que é lógico, não vai passar a população da Ásia tão já, mas a velocidade de crescimento da população africana é muito maior do que a velocidade de crescimento da população asiática. Principais fatores, galera, olhando nessa imagem mesmo comigo: altas taxas de natalidade, altas taxas de fecundidade. Natalidade é a quantidade de pessoas que nascem a cada 1000 pessoas. Fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Atualmente na África ainda tem países que a fecundidade é 6 filhos por mulher, coisa que não é muito comum aqui no Brasil, por exemplo. A média, hein? Se é 6 a média, significa que tem gente que ainda tem 10, 12 filhos. A expectativa de vida é baixa. Você pode ver pelo topo da pirâmide, que é mais estreitinho. Então, para melhorar esse quadro, tem que aumentar a expectativa de vida e levar educação, desenvolvimento, porque naturalmente as pessoas terão menos filhos. Não pensem que é reduzir a quantidade de filhos que vai melhorar a situação do continente africano. Então, agora que nós já fizemos uma explanação da parte mais de números mesmo, população absoluta, população relativa, que é a densidade demográfica, distribuição da população no território, estrutura da população por idades, a gente pode falar um pouco sobre qualidade de vida no continente africano. Existem muitos indicadores que você pode utilizar para isso. Eu estou utilizando aqui o site The World Factbook e vou clicar aqui em Pessoas e Sociedade. Eu tenho um índice com várias características e eu vou achar uma característica que seja qualitativa, que demonstre um pouco a qualidade de vida no continente. Eu já achei uma que ajuda um pouco. Ó. Urbanização. Em geral, quanto mais urbanizado é um país, mais desenvolvido ele é. No entanto, nos países mais pobres, nas regiões mais pobres do globo, a velocidade do crescimento da urbanização tem sido muito alta. Então vamos pegar um país aqui considerado pobre, ó. Angola. Atualmente, 67% da população da Angola vive em cidades. Mas a velocidade de crescimento é muito alta. 4% é a taxa anual de crescimento de urbanização na Angola. Vamos comparar com países mais ricos. Por exemplo, na Áustria. É um país rico da Europa, mas que não é tão urbanizado. Mas a taxa de crescimento é muito baixa. Significa que não é tão urbanizado e as pessoas estão felizes do jeito que está.
Vamos encontrar um outro país que faz mais sentido ainda. Ó, a Bélgica, 98% da população vive em cidade. E a taxa de crescimento da urbanização é muito baixa. Agora vamos procurar mais um país africano. Botsuana, 71% da população vive em cidade e olha como continua crescendo rápido. Você está vendo aí o Brasil também. Burkina, um país africano, Burkina Faso, 30% da população vive em cidade. E a taxa de crescimento é de 5%. Você que está vendo o vídeo aqui no YouTube, pausa e responde essa pergunta para mim, na sua cabeça. Vai dar ruim, pessoal? Ou vai dar bom? Um país que tem 30% da população vivendo em cidades e crescendo 5% ao ano, será que as cidades estarão preparadas para receber tanta gente assim, de uma hora para outra? E olha, já que estamos falando de urbanização, vai dar uma tontura aí que eu estou passando super rápido a tela. Opa! Vamos ver aqui a situação da Nigéria, pessoal. Nigéria. Nigéria é o segundo país mais rico da África em PIB, mas não significa que é o mais desenvolvido, que é o segundo mais desenvolvido. Muito pelo contrário, é um país extremamente desigual. Atualmente, 52% da população vive em cidades e a taxa de urbanização de crescimento é bem elevada. Estava pesquisando aqui com os meus queridos alunos e nós encontramos um projeto, no mínimo, interessante. Lá na África, na Nigéria, olha só o que está sendo construído na cidade de Lagos, que já é a maior cidade africana. Gente, tem em torno de 16 milhões de habitantes essa cidade e é uma cidade super mega desigual. Ela é uma mega cidade porque toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes é uma mega cidade. E Lagos, devido ali à sua grandiosidade, a desigualdade também é grandiosa e aqui cerca de 300 mil pessoas já estão garantindo a sua vaga neste projeto aqui, que no futuro será parecido com a cidade de Dubai. Inclusive ela é chamada de a Dubai africana ou a Dubai nigeriana. Mostra um pouco do tamanho da desigualdade que existe no país e que também reflete a desigualdade que existe no continente. Pessoal, continuando, vamos ver mais um índice além da urbanização. Eu acho que esse índice aqui ele é bem marcante, o índice de mortalidade infantil. Eu vou abrir aqui. Você vai ver os países em ordem alfabética, ok? Mas você pode clicar aqui e ver uma comparação. Fica bem legal ver dessa forma. Ó. A maior taxa de mortalidade infantil do mundo é do Afeganistão, um país asiático. Mas vejam que na sequência muitos países africanos aparecem aqui. Ó. 88 por mil, 84 por mil, 68 por mil. Isso quer dizer, é triste isso, que a cada 1000 bebezinhos que nascem vivos, bonitinhos, com vida, antes de fazer um ano, na Somália morre 88. Isso é alto, professor? Vamos ver o lado oposto da tabela. Dá uma olhada no que acontece, por exemplo, no Japão. A cada 1000, depois de um ano, morre 2. Na Eslovênia, Singapura, Islândia. Este é um indicador muito importante sobre o nível de desenvolvimento dos países. Ó, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acessar esse site que eu estou utilizando e você explorar e navegar as possibilidades. Uma análise bacana que você pode fazer é a seguinte: pegar os 20 piores mortalidades infantil do mundo e ver quantos deles que estão no continente africano. Continuando, pessoal. Mais uma vez aqui, vamos voltar aqui no nosso guia. Tem várias outras taxas que você pode utilizar. Fica aí comigo que já estamos encerrando. Por exemplo, a taxa de alfabetização, escolaridade esperada. Mas nós vamos encerrar falando sobre o IDH. Este IDH é o mais recente que foi publicado pela ONU. Nós temos aqui os países ordenados pelo IDH. Lembrando que expectativa de vida, escolaridade média e esperada,
média e esperada, e o PIB per capita misturados compõem o IDH, que vai de 0 até 1. A Noruega não é 1, mas é quase, 0,957. E eu vou encerrar mostrando para vocês a parte de baixo da tabela. Esses são os países com IDH baixo, certo? Faça uma análise também, vou deixar o link na descrição do vídeo também. Conte de todos os países de IDH baixo, quantos que estão no continente africano. E olhe mais de perto alguns países, por exemplo, o Níger. Olha o valor do IDH, olha a expectativa de vida. Olha só a média de anos de escolaridade, gente. 2 anos. Então deixo como desafio você fazer essa análise e se você fizer, deixa na descrição do vídeo o que você aprendeu de legal fazendo essas análises. Valeu, até a próxima.